Rafael Madureira. Eu vou explicar aqui os códigos da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2 que eu fiz, né? Primeiro eu vou começar com o algoritmo da Dijkstra. Eu vou explicar a primeira função da menor distância, né? O que ela faz? Ela basicamente encontra o vértice com menor distância, ainda não visitado, e ela funciona de maneira até que simples, né? Ela vai percorrer o vetor de distâncias, ignorando os vértices que já foram visitados, e vai retornar depois o índice do vértice com menor distância. E ela vai ser usada para selecionar o próximo vértice a ser processado no algoritmo de Dijkstra. Eu tenho aqui a versão de imprimir o caminho mínimo, né? Que é o print path. Ela vai funcionar usando recursão, né? Para seguir o vetor parent, que vai armazenar os predecessores no caminho até atingir o vértice inicial. E ela é usada para simplesmente exibir a sequência de vértices no menor caminho encontrado. E aqui eu tenho a função, que não é a função principal do programa, mas é o algoritmo de Dijkstra em si, né? Ela faz, o que ela faz basicamente é calcular o menor caminho entre um vértice de origem e outro de destino. Ela funciona inicializando primeiro todas as distâncias como infinito, aí ela marca todos os vértices como não visitado. De maneira iterativa ela vai encontrar o vértice, né, com menor distância, usando a função menor distância, e vai atualizar as distâncias para os seus vizinhos. Ela vai depois preencher o vetor parente, o vetor pi no caso, né, para registrar o caminho, e vai exibir a distância mínima e o caminho correspondente, usando o print path. Bom, a finalidade dela é encontrar a menor distância em um gráfico com pesos não negativos. Agora eu vou rodar o código rapidinho aqui, ver se está tudo rodando certinho. Eu esqueci de tirar inclusive os acentos das ordens ali determinadas, mas enfim, eu vou testar ele aqui com 5 vértices. Eu vou colocar agora os valores na matriz de adjacência. E a última é 0, 0, 0. O vértice de origem vai ser 0 e o de destino vai ser 4. E aí está o caminho mínimo dele, entre 0 e 4, né? Esse 0, flechinha 1, flechinha 2, flechinha 4. E a distância mínima é 14. Que eu vou somar aqui, né? O 4 com 8, 12. E depois o 12 com esse 2 aqui vai virar 14, tá certinho. Agora eu vou partir pro Kruskal, né? Que é o último código que eu vou explicar aqui. E essas primeiras funções aqui, elas são importantes simplesmente para a definição do grafo, mas eu não vou explicar elas porque elas são bem simples, né? Eu vou só começar explicando aqui que eu defini um struct, né? Com 3 campos, que são origem, destino e peso. E o nome da struct é aresta, né? Mas a primeira função que eu vou querer mostrar é essa aqui, que é de comparar as arestas, né? O que ela faz? Ela compara duas arestas pelo peso. E como que ela funciona? Ela retorna um valor negativo, né? Se o peso da primeira aresta for menor, ela vai retornar 0 se os pesos forem iguais, e por fim positivo se o peso da primeira for maior. E ela vai ser usada na ordenação das arestas, né? No algoritmo de Kruskal com quicksort. Bom, a outra função que eu quero explicar é essa aqui de encontrar o representante. O que ela faz? Ela encontra o representante, ou o outro nome que eu posso usar é a raiz do conjunto ao qual o vértice pertence, né? Como que isso funciona, né? Ela percorre o vetor representante até encontrar a raiz do conjunto, e ela vai ser usada basicamente para verificar, né, se dois vértices estão no mesmo conjunto, né, para evitar ciclos no curso. Depois eu vou explicar essa função aqui de unir grupos. O que ela faz, né? Ela une dois conjuntos diferentes em um único conjunto. E, bom, ela se usa, né, basicamente dessa outra função aqui, né? Porque ela evita ciclos, aí ela vai, né, unir os dois representantes que eu posso ter, por exemplo, encontrado nessa outra função aqui, né?
e ela vai, né, atualizar o representante dos conjuntos para apontar para o outro, né? E ela é usada para combinar os conjuntos, ao adicionar uma aresta, né, na árvore geradora mínima no algoritmo. E por fim, eu vou explicar a função que, de novo, né, não é a função principal do meu programa, mas ela é a função que basicamente define o que é a árvore geradora mínima, né, usando, né, o algoritmo de Kruskal. E o que ela faz? Ela gera a AGM, né, usando o algoritmo de Kruskal. Ela funciona de uma maneira simples, né? Ela cria uma lista de arestas a partir da matriz de adjacência. Depois ela vai ordenar essas arestas pelo peso. Depois ela adiciona as arestas na árvore geradora mínima, se não formarem ciclos, né? Que foi o que a gente definiu aqui antes nessa função aqui, usando, né, o representante e unir grupos, né? Então é tudo um trabalho conjunto, né? Para que o algoritmo funcione direitinho. E por fim, aqui nessa parte eu vou imprimir as arestas, né, da AGM e o peso total dela. Assim, a finalidade básica dessa função é encontrar a menor soma de pesos que conecta todos os vértices. Então, é basicamente isso. Aí aqui eu tenho a parte main, né, que eu nem mostrei no outro código do Dijkstra, mas ela é bem simples, é só para dar ordem para o usuário digitar, né, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou rodar o código e aí eu vou colocar os valores ali. Bom, primeiro valor, vou colocar o dos vértices, né? São 4. Eu vou digitar a origem, né, primeiro, depois o destino e o peso. Esse aqui é um grafo bem longo que eu acabei escolhendo. 2, 20, 0, 13, 30, 2, 40, 1, 3, 50, 2, 3, 60. Lembrando que menos 1 interrompe a digitação de arestas, digamos assim. E aí aqui ele imprimiu a minha matriz de adjacência, né, do grafo, com todos os valores certinhos. E aqui embaixo está a minha árvore geradora mínima, né, com todas as arestas e os pesos certinho. Inclusive o peso total da GM, que é 30, né? Se eu somar 30 com 20 com 10, eu vou ter os meus 60. Então acho que era basicamente isso. Vou ficar por aqui. Até mais.